AWS é Nutella? Ó, cuidado, antes que você me xingue, a gente vai discorrer nesse vídeo sobre a escala baseada em cartão de crédito. Eu não estou falando que a AWS é ruim, eu vou explicar o ponto de vista de quem paga a conta, de CEO de empresa, é sobre isso que a gente vai falar durante esse vídeo. Vou dar minha carteirada aqui, se é a primeira vez que você está aqui. Meu nome é Josimar, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia de economia real, que contrata pessoas reais, que tem time de dev, que tem time de marketing, venda, tá bom? Isso é importante para saber que você está falando aqui com alguém que realmente está na trincheira há mais de 20 anos e não os papagaio digital que tem por aí na internet, tá bom? Eu tenho aqui uma dor muito grande que eu vi se formando no mercado nos últimos anos, que é assim, o cloud praticamente como religião, né? Então, e cloud não é religião, cloud é uma das várias opções que a gente tem no mercado, né? Lógico que a galera nova, aí, principalmente, foi treinada nesses cursinhos de pandemia, tudo baseado em AWS, Lambda, EC2, S3. Tem gente que acha que S3 é só coisa da Amazon. Aliás, para que me pergunta, responde sério, você acha que S3 é Amazon só? É o storage lá da Amazon? Não, S3 é um protocolo e que a gente tem diversas tecnologias que usam esse protocolo. Ceph, por exemplo, né, que é a Object Storage, né, a gente vai fazer o armazenamento baseado em objeto. Mas isso eu vou fazer um vídeo do Ceph, falando do Ceph, da minha experiência com o Ceph Storage depois. Né, então... Mas esse é um condicionamento mental que foi criado aí nos últimos anos. Eu acho que a pandemia, ela ajudou muito nisso, né? A pandemia ajudou muito porque os cursinhos ruins se proliferaram de uma maneira muito rápida e nivelou muita régua por baixo. Muita régua por baixo. Eu já sofri isso na pele, né? Histórias aí de vídeos anteriores ou posteriores que eu vou contando ao longo do tempo. Então, vamos lá. Quando a sua aplicação escala baseada em cartão de crédito, né, você não tem arquitetura de software, você tem crédito na praça. Se para você escalar só depende de grana, exclusivamente de grana e só grana, passa o cartão, mete mais escala, mete o auto-scale, aumenta instâncias. Significa que você não tem uma arquitetura pensada, você tem crédito na praça. São coisas completamente diferentes. Subir arquitetura de sistema e escalar em qualquer cloud são coisas completamente diferentes, né? Exemplo, o seu cliente precisa... E aí que vem o ponto, né? O seu cliente. É muito difícil você pegar um dev, um cara... O sênior, ele participa, né? O sênior, o líder técnico, o tech lead, ele participa dessas discussões mais, né? Mas é muito difícil você pegar o cara e colocar ele com a visão do negócio. O desenvolvedor, em geral, ele quer olhar ali o código lindo dele, o último hypezinho para usar, para falar que está usando aquilo. Não está preocupado se o cliente dele está pagando ou não está. Não são todos, gente, aqui eu não estou generalizando, tá? É importante, eu estou trazendo aqui uma visão, um escopo geral do negócio da AWS que eu acho Nutella. Então é muito fácil, sei lá, apertar um botãozinho, auto-scale, vai escalar. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? A cilada do auto-scale que vendem para você nesses cursinhos rasos. Tem cursos sérios que vendem isso de forma séria. Mas tem um monte de gente que acha que é só né, aumentar a quantidade de pod lá e tá tudo certo. Meter o auto-scale da AWS e tá tudo certo. Não é. Então vamos lá. O cliente, primeira coisa, você não pode, quando você for desenvolver uns vibe coders aí também, né, principalmente, tá na moda, né? A gente não pode desenvolver um sistema onde ele começa e termina numa AWS. Né? Talvez para você testar, para você validar um MVP, é barato, você paga lá $10, $20 e tá tudo bem. Mas quando começa a escalar o negócio, quando começa a botar em produção, a gente tem que fazer algumas reflexões. Né? A gente tem que fazer algumas reflexões. Por exemplo, o cliente médio e grande porte, principalmente o cliente médio, pequeno e médio, talvez até o pequeno, né? Ele sabe quanto que vai custar a aplicação rodando para 100 usuários? De IOPS, de banco de dados, de failover em duas regiões diferentes, porque não adianta você estar na AWS e estar só numa região, você não tem redundância de fato. A AWS cai? É raro? Ferramenta fantástica. Fantástico, maravilhoso a estrutura dos caras. Mas cai, a gente já viu cair algumas vezes, né? Então, se estiver atuando num setor muito sensível, é muito complicado, tem que ter redundância. E houve até um movimento muito grande recentemente para usar duas nuvens, né? Não, eu vou ter um principal na AWS, eu vou colocar lá no Azure, vou colocar lá no Google Cloud, né? Depois que aconteceu aqueles problemas na AWS.
Beleza. O cliente precisa disso, o cliente aguenta essa conta. Qual que é a conta da aplicação em 12 meses ou a conta por usuário que você vai usar? Né? E são perguntas que a gente tem que fazer na hora de arquitetar o software. Por quê? Porque a empresa não sei lá, né, ONG de caridade, não é igreja. Né? A empresa existe para dar lucro, para fazer a vida de todo mundo melhor. Todo mundo trabalha lá, né, para gerar renda para todo mundo que trabalha em volta, seja o cara sócio, acionista, colaborador, né, qualquer que seja. Então a empresa existe para gerar dinheiro e renda para todo mundo. Baseado nisso, a gente precisa urgentemente entender a questão da arquitetura, né? Exemplo prático aqui. A Netflix, ela saiu, não totalmente, mas ela saiu, parte grande dela, de cloud, porque o cloud ficou muito caro. Quanto que vai custar as taxas de egress, que o pessoal fala, né? Que é a taxa de retirada, né? Quando você vai tirar arquivos da AWS ou quando você vai liberar tráfego de CDN. Quanto que custa isso? A sua aplicação, você já contabilizou isso? Né? Um outro exemplo aqui, né? Você vai testar lá, você vai lá e sobe uma VMzinha e testa, e deixa ela ligada no fim de semana na AWS. Isso já aconteceu na empresa já. Deve esquecer a aplicação ligada, ela ficar rodando lá o fim de semana inteiro, né? E nesse fim de semana, e era uma aplicação grande, com GPU, isso há anos atrás. Eu acho que foi 150 ou 250 dólares, não sei, porque era uma instância muito grande, com muito GPU ligada. Eu acho que não sei se foi 100 ou 200, assim, foi um valor substancial, ficou ligado à toa em teste fim de semana, né? Então isso é muito ruim, né? A gente precisa ter esse tipo de atenção. Agora, como que eu vou saber se a minha aplicação, para quem que é indicado, quer dizer, vamos lá, para quem que é indicado a AWS? Vou dar exemplo meu aqui, né? Eu tenho um negócio que chama transbordo, né? Eu tenho hoje 140 GB de link, beleza? No meu CDN de vídeo, pronto. Quando o SBT, que é cliente nosso, SBT Interior, 2 filiais do SBT é cliente nosso. Quando o SBT pega lá uma Champions League para transmitir, a gente sabe o que acontece em transmissão de esporte, né? Então o pico é gigantesco. Eu possivelmente não tenho link para aguentar isso tudo, concorda? Né? São milhares e milhares e muitos milhares de pessoas, além daquilo que eu mesmo já consigo suportar. Se você não sabe como funciona um CDN de vídeo, tem um videozinho do YouTube que eu fiz explicando como que o YouTube funciona e é a base de todo o sistema de larga escala de vídeo. Né? Aí, o que acontece? Eu tenho esse transbordo. Transbordo é o quê? O meu pipeline monitora como que estão os meus links, como que está a minha entrega, como que está a latência dos clientes que estão assistindo, e em um determinado momento, automaticamente ele cria endpoints em CDNs de acordo com o preço de região. Estados Unidos é um preço, Europa outro preço, eu não uso só um, mas eu crio um endpoint automaticamente em um CDN de saída de tráfego para eu poder fazer o transbordo de tráfego. Então eu mando um link para esse CDN, desse CDN ele distribui para o restante. Então é assim que empresas fazem o transbordo para não prejudicar a usabilidade do cliente. Então isso faz sentido para mim usar a nuvem. A AWS é ruim? Não, para isso é ótimo. Né? Ou seja, eu tenho um pico muito grande inesperado. Eu não tenho algo esperado, não é algo que eu consigo ter previsível. Não é previsível. Poxa, então não dá para eu contabilizar, ir lá e contratar body meta, os servidores e tal. Beleza. Segundo ponto, agora, né? Você não tem equipe de infraestrutura. Isso é um gargalo grande, de fato. Porque a equipe de infraestrutura hoje é caro e eu acredito que vai ser cada vez mais caro. Mas, para muita empresa, isso faz sentido. Contratar uma consultoria, contratar uma empresa de infraestrutura para poder falar quanto que fica isso aqui. Ó, eu estava num evento recente lá na... Recente não. Ano passado, um evento de DevOps lá no Google, né, lá em São Paulo. Tinha inteligência artificial, treinamento artificial para infraestrutura. Né? Aí eu conversando com o pessoal lá, uma empresa específica eu não vou falar, aí o pessoal veio da Azure. Aí o cara consultor, né, o Google tem as suas empresas que são consultores ali de cloud e tal. Aí essa empresa economizou, saiu de 6 milhões de dólares de custo para mais ou menos 4 milhões de dólares. Olha o primeiro problema, contrata em dólar, a gente está no Brasil. Né? Segundo, economizou 2 milhões de dólares por mês, legal.
Mas o que esse cara usa que gasta 4 milhões de dólares por mês que não poderia vir para um on-premise? O que é on-premise, gente? On-premise, a gente tem duas searas de on-premise, né? On-premise, quando você tem em loco na sua própria empresa e com o avanço dos links de internet, né? E a pulverização de data centers e mini data centers, a gente está com a quantidade de data center até no Brasil hoje enorme, né? E as próprias empresas podem montar hoje data center local, lógico que precisa de expertise, infraestrutura, essa questão toda, né? Mas com o aumento dos links, né, a estabilidade dos links que tem hoje, isso se torna um negócio mais fácil. Ou você tem ainda a opção de usar data centers, igual nós não temos data center aqui na empresa ou no escritório nosso, né? Nós estamos um data center alugado que fica em São Paulo, né, na parte do Brasil, e em São Paulo a gente está no mesmo ambiente físico ali do Google, do Facebook, né? Lógico que os caras têm todo o compliance deles separado lá, né? Que é a questão de segurança deles, né? Eu estou num galpão compartilhado lá com centenas de outros hacks, né? Com os nossos hacks lá. Então, mas é a outra forma de fazer um Primes. Então, essa empresa, vamos fazer o cálculo dela é previsível. A esmagadora maioria dos usuários, das empresas, dos clientes, dos SaaS que forem subir de Vibe Coder agora e tal, eles são SaaS previsíveis, né? O Yuri está fazendo aqui um software de gráfica, por exemplo, né? Pô, esse software de gráfica você vai conseguir colocar ele previsível, né? Então, em um determinado momento, uma VPSzinha já não aguenta, não faz sentido. Aí você vai botar no cloud. O cloud começa a te dar ali R$1.000 de gasto por mês, R$2.000. Ó, eu vou te falar um número aqui, ó, um número. Se você começar a gastar mais do que R$5.000 por mês de cloud, e é um valor baixíssimo para, né? A gente sabe, R$5.000 de cloud vai embora num peido, assim, né? Rapidinho. É hora de você começar a analisar a estrutura on-premise. E olha que eu estou falando agora já envolvendo qualquer coisa. Vamos pegar 5 mil para hospedar a sua aplicação, mas vamos pegar também a questão da IA local. Eu vou fazer vídeo específico na próxima semana sobre IA local. Eu quero testar o Queen 3.7 Max antes local. Eu vou fazer um teste com ele local em GPU, vou pegar um H100 para fazer um teste e vou trazer isso aqui para vocês, né? Que ponto vale a pena e tal, parará. Mas como que momento que faz sentido isso, né? Então, a partir do momento que você tem gente que você pode confiar de infraestrutura, isso aí é fundamental, não joga na mão de qualquer pessoa, senão vai dar errado, né? É hora de você começar a fazer a conta. Por quê? Você tem que escalar. A gente sabe que uma aplicação ela é feita de banco de dados, então escalar banco de dados. O banco de dados tem que ter backup, log, monitoramento, observabilidade. A aplicação, quantos serviços, microserviços tem para uma aplicação rodar? Ou é um monolito? Esse monolito, ele é stateless ou não? Como que ele funciona? Ele roda sozinho? Ele é independente, né? Ele é efêmero, como diz os containers. Aí você mata, tudo continua rodando ou não? Ele tem login, o login dele é local, a sessão é local, o storage é local, como que ele funciona? Então a gente tem que entender também a arquitetura do sistema, não é só, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Não, a escala não é tão simples assim. Mas onde eu quero chegar, né? Onde que é a minha tese é que se o cliente tem previsibilidade, é hora de você, dev sênior, tech lead, começar a chamar o CTO, talvez o CTO não tenha nem noção disso, porque também foi criado na era da AWS, né? Então é hora de começar a fazer conta. A AWS cresceu muito, né, pandemia e tal, quando a gente estava com dinheiro ilimitado, né, todo mundo botando grana ali, o pau quebrando, um dinheirão danado. Hoje as empresas estão tudo cortando custo, o juro está mais caro para todo lado, Estados Unidos, Brasil, então assim, a economia tá uma economia está tendo que segurar mais a onda. Então, está todo mundo cortando custo. E nesse caso, o ambiente on-premise é um ambiente certeiro para cortar custo. Lógico que depende muito de você ter uma equipe de infraestrutura, mas é hora de começar a olhar para isso com carinho. A AWS é Nutella é uma brincadeira porque é muito fácil realmente escalar baseado em cartão de crédito. Eu adoraria escalar meu negócio baseado em cartão de crédito. Não ter que cuidar de data center no Brasil, data center fora do Brasil, redundância em tempo real, backup, snapshot, toda essa questão que envolve, né? Mas a gente tem que olhar para um ângulo superior, um ângulo de quem paga a conta, um ângulo de em que momento faz diferença para a empresa ter um on-premise, manter uma equipe de infraestrutura dedicada, ou que seja, consultoria com 24/7, que isso acontece mais. Em geral, empresas de infraestrutura, você contrata, elas cuidam 24/7 para você da parte de
manutenção, servidor, observabilidade e tal, e os dev cuidam da parte de aplicação, igual já é na AWS mesmo, dali para cima o dev que cuida. Né? Então, em geral, as empresas são contratadas para fazer o monitoramento, e não são empresas alocadas. Depende da verba também que a empresa vai fazer e o modelo de negócio dela, questão de governança e tudo. Né? Mas é isso, é hora da gente começar a deixar de ser Nutella, achar que a AWS é religião, Google Cloud ou qualquer outro, começar a olhar como negócio. Eu acredito que o futuro do dev, do tech lead, de qualquer pessoa, começar a olhar a arquitetura, e não só a arquitetura de sistema linda e maravilhosa, a arquitetura que paga a conta, quanto faz sentido. Imagina, você começa a economizar 100, 200 mil reais para a empresa que você trabalha. Né? A hora que você botar o pau na mesa e falar assim, gente, então, estou precisando de aumento. É óbvio que a empresa vai olhar isso com olhos maravilhosos para você. É óbvio, a não ser que o cara seja um pau de espinha. A gente já tem muita gente pau de espinha aí que não reconhece, mas aí já é outra história. Entendeu? Então é hora da gente olhar para um nível superior. A AWS é uma opção, Google Cloud é outra opção, e o On-Premise é outra opção que, na minha opinião, cada vez mais forte. Soberania, invasão, segurança, tem várias outras questões importantes que a gente tem que trazer quando vai para o ambiente on-premise. Eu me acho hoje muito mais seguro do que eu era quando estava tudo em nuvem, por exemplo. Tudo URL, né? Mas isso é assunto para outro momento, ok? Espero que isso faça sentido para você, meu amigo. Um abraço.